que aconteceu ali do primeiro século, segundo século, as coisas começaram as igrejas se espalharam, se organizaram, começaram-se a construir templos, a ter uma organização eclesiástica mais elaborada, porque a gente sabe que Jesus tinha 12, quando ele subiu ao céu tinha 500, depois no cenáculo reunido no dia de Pentecostes tinha aproximadamente 120, eles pularam de 120 para 3.000 almas em uma pregação, tá? E esse povo se espalhou, esse povo começou a organizar igrejas, a gente vê lá nas cartas de Paulo já uma organização, Atos capítulo 6, uma organização da igreja. Então a igreja eclesiasticamente começou a se organizar, tá? E começou a ter aí pastores, né, que cuidavam de outros pastores, supervisores, chamados de bispos, tá? Onde eles chamavam de bispos. E depois da morte dos apóstolos, começou-se mesmo a ter essa figura dos bispos nas igrejas, tá? O bispo de Roma, o bispo de Antioquia, tá? E muitos deles eram chamados de pais da igreja, porque foram homens que se destacaram muito nesse período pós-apostólico, tá? O primeiro pai da igreja que eu queria falar hoje era sobre Clemente de Roma, tá? Ele nasceu no ano 30 e morreu no ano 100 aproximadamente, depois de Cristo. Ou seja, ele era criança quando Jesus morreu, tá? A gente pode identificar assim. Ele foi um cara que andou com os apóstolos. Ele andou com Paulo, por exemplo. A gente encontra esse cara na Bíblia. Deixa eu ver aqui. Está lá em Filipenses 4:3. Filipenses 4:3, Paulo fala de Clemente. Então Clemente de Roma foi um pai da igreja. Tá? Existem hipóteses de que ele era da família real. Existem hipóteses, alguns historiadores afirmam que foi ele quem escreveu a carta aos Hebreus. Tá? Ele era um colaborador de Paulo. Tá? E assim, a principal obra dele é uma carta que ele escreveu aos Coríntios. Não é a carta aos Coríntios, essa carta que a gente tem na Bíblia. Tá? Ele escreveu uma carta aos Coríntios, onde ele relata a morte, tá, de Pedro e de Paulo nas mãos do Império Romano, tá bom? Então ele escreve essa carta aos Coríntios no final do reinado de Domiciano, aproximadamente do ano 81 ao ano 96, tá? Essa carta aos Coríntios ele quer tratar sobre a ordem e a paz na igreja. Parece que a igreja em Corinto não aprendeu muito com as duas primeiras cartas de Paulo e em certos momentos continuou a ter esses problemas, tá? Ele vivenciou as primeiras perseguições, tá? Ele consolou muita gente, tá? Ele em Roma, ele é conhecido como Clemente de Roma. Em Roma ele ficava ali na fila dos condenados e consolava os irmãos, ele visitava as prisões, ele ajudava, mesmo que ele não pudesse tirar os irmãos ali do destino mortal, tá? Ele não podia tirar os irmãos do destino mortal, mas ele estava lá consolando, tá, os irmãos. Ele certamente viu a morte de Pedro e Paulo, tá? Ele acompanhou muitos condenados até a sua morte, não concordando, mas ele era um homem que podia transitar ali e ele, infelizmente, teve que passar por essa situação, tá? Ele ordenou a 7 homens que escrevessem um relato sobre os mártires, sobre a história dos mártires, sobre aquilo que estava acontecendo, uma forma de mostrar para o mundo os horrores que o Império Romano estava praticando, tá? Ele foi que ajudou a evitar com a sua carta uma divisão na igreja em Corinto, tá bom? Então, esse é o primeiro pai da igreja que a gente queria falar, Clemente de Roma, um cara que aparece na Bíblia, um cara que muitos apontam como autor da carta aos Hebreus, colaborador de Paulo e possivelmente presenciou as mortes de Pedro e de Paulo, um pai da igreja.